Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Eduardo Romero. Senhor presidente, antes da leitura das moções de congratulação, gostaria de, até aproveitando a presença dessa toda pluralidade no nosso plenário, fazer aqui um registro de uma indignação em relação ao posicionamento da gestão da nossa Fundação Municipal de Cultura, em especial a senhora Juliana Zorzo, em relação a um pedido feito. Nós temos um projeto de lei que foi aprovado aqui por essa casa em 2012, que é a chamada Quinta Gospel. E a Quinta Gospel, pela lei que foi criada, ela é um projeto que prevê a realização toda quinta-feira que antecede a Noite da Seresta, para aproveitar e otimizar os custos, a realização deste evento, e o evento, pela criação da lei, deverá ser realizado com artistas nacionais e regionais. Recentemente, uma instituição de cunho espírita enviou um ofício para a Fundação de Cultura solicitando que fosse incluído no calendário da Quinta Gospel uma atração com um nome nacional ou um nome regional de grupos espíritas. E, infelizmente, a resposta bastante equivocada por parte da presidência da Fundac se dá da seguinte forma: em resposta ao ofício 04/2014 encaminhado a esta Fundac, informamos que Vossa Senhoria a impossibilidade de indicação do Grupo Tecno Macumba para o evento Quinta Gospel por fugir da proposta do evento destinado ao público evangélico. A Quinta Gospel, segundo o ofício da presidente, é um projeto do vereador Lídio Lopes, assinado pela maioria dos vereadores evangélicos, com o propósito de oferecer atrações regionais e nacionais do meio gospel evangélico. Lei de número 5.092, de 20 de julho de 2012, sancionada pelo prefeito Nelson Trade Filho, publicado no Diário Oficial de Campo Grande, no dia 23 de julho. A lei reconhece como manifestação cultural as músicas e eventos gospel evangélico. Ainda, segundo o ofício, uma comunicação oficial da gestão de cultura do município, gospel, traduzido do inglês para o português como evangelho. Originalmente surgiu nos Estados Unidos e no Brasil. É utilizado para se referir à religião evangélica protestante. Os protestantes também são conhecidos pelo nome de evangélicos, juntamente com os pentecostais e neopentecostais, oriundos de igrejas protestantes. Certos de contarmos com vossa compreensão, estamos à disposição. Senhor presidente, eu quero, como membro desta Casa de Leis, integrante da Comissão de Cultura, repudiar esta manifestação e essa falta de interpretação adequada sobre o que significa, primeiro, gospel, segundo, o que a lei determina. A lei, de autoria dos vereadores Lídio Lopes, Paulo Ciufi, que é católico, Magali Picarelli, Thaís Helena, que é católica, Mário César, professora Rose, Herculano Borges e doutor Jamal, que é palestino, ou seja, não só por vereadores evangélicos, diz o seguinte: institui na Praça do Rádio Clube a Quinta Gospel em Campo Grande e na outras providências. Faço saber, fica instituída a Quinta Gospel na Praça do Rádio Clube Campo Grande. A Quinta Gospel será realizada na quinta-feira que antecede a Noite da Seresta, utilizando a mesma estrutura que é utilizada na Noite da Seresta para otimizar recursos. O evento deverá ser realizado com artistas nacionais e regionais. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Uma lei que tem 4 artigos bem claros, bem definidos, de otimizar recursos e dar oportunidades para outras manifestações religiosas. A lei não especifica nada de cunho evangélico, protestante, pentecostal ou neopentecostal, como está na comunicação oficial da Fundac. E aí eu gostaria de, em público, relatar aqui que o significado de gospel não é essa simples tradução de evangelho. Gospel, na verdade, é um estilo musical caracterizado pelas letras com mensagens religiosas e ritmos variados. Gospel, de acordo com os mais respeitados dicionários mundiais, é um substantivo masculino que significa a seguinte questão: uma origem de palavra americana, tomando as contrações das palavras inglesas good, que significa Deus, e spell, que significa apelar, soletrar. Derivada dos espirituais, ou, em português, espirituais, o cântico religioso dos escravos negros americanos. Portanto, entende-se literalmente que caracteriza-se como música gospel, e não sou eu que estou dizendo, são os principais tradutores de palavras e significados do mundo. Caracteriza-se como música gospel qualquer estilo ou gênero que faça menção à religiosidade, contendo apelo ao divino sobre qualquer denominação religiosa.
Portanto, senhor presidente, eu quero aqui registrar minha indignação com essa falta de interpretação do que a lei determina, porque coloca sob a responsabilidade dessa Câmara um afunilamento religioso que não há. A lei não determina que nas quintas gospels deva ser eventos de cunho evangélico, ela abre para tudo que se caracteriza como gospel, e aqui está a definição. E no segundo ponto, pedir mais encarecidamente que a nossa gestão da Fundac perceba que a administração pública não é para um segmento. Nós falamos de aplicação de recurso público, nós falamos de Estado laico e falamos de equipamentos públicos utilizados em políticas públicas. Gostaria de registrar essa situação, dizer que isso está sendo encaminhado ao Ministério Público e gostaria que a presidente da Fundac revesse a sua posição quanto ao tema. Era isso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Eduardo Romero. Como eu levantei o assunto e fui citado diversas vezes, eu acho que é preciso fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, alguns vereadores precisam talvez se inscrever no curso de língua, de leitura, para entender o significado das palavras, ou então pegar todos os dicionários mundiais que definem as palavras e seus conceitos e rasgar. Porque se cada um tiver na cabeça o seu conceito e a sua vontade de chegar aqui e dizer isso significa isso e aquilo significa aquilo, paciência. Então pega todo mundo que estuda as línguas e joga fora. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu quero reforçar, eu não estou defendendo a religião A, B ou C. Eu não estou defendendo a minha religião, até porque a maioria aqui, a não ser o Paulo Ciufi, que sabe, porque já me viu frequentando, a maioria não sabe nem de que religião eu sou, porque aqui eu não defendo a bandeira de religião A, B ou C. Aqui eu sou um legislador. Eu me guio pela Constituição Federal de 88, que diz que o Brasil é um Estado laico. Estado laico significa não ter religião, não ter direcionamento religioso. E a lei que foi feita aqui, muito bem feita, eu não estou dizendo que a lei saiu mal feita daqui, não. Quero reforçar a dedicação e o cuidado que teve os autores. Lídio Lopes, Paulo Ciufi, Magali Picarelli, Thaís Helena, Mário César, professora Rose, Herculano Borges e doutor Jamal. Autores da lei. Se os senhores que fizeram a lei estão com dúvida na lei, eu vou voltar a ler, porque tem muitos que nem conhecem a lei, porque não leram. Talvez os autores tenham esquecido o que diz a lei. A lei diz o seguinte: artigo 1º, fica instituído a Quinta Gospel na Praça do Rádio Clube em Campo Grande. Artigo 2º, a Quinta Gospel será realizada na quinta-feira que antecede a Noite da Seresta, utilizando a mesma estrutura que é utilizada na Noite da Seresta, otimização de gastos públicos. Olha o cuidado que esses legisladores tiveram. Artigo 3º, o evento deverá ser realizado com artistas nacionais e regionais. Artigo 4º e último da lei. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Ou eu sou um tremendo idiota que não sei ler, ou nesta lei não aparece a definição de que é para público evangélico. O que eu quero dizer é que a Quinta Gospel não vem com a definição de que seja um evento único e exclusivo para o público evangélico. E não quero expressar aqui nenhuma contrariedade ao público evangélico, ao público espírita, ao público da macumba, como aqui foi satirizado. É importante saber, vereadores, algumas coisas. Conhecimento geral ajuda quem pensa as leis e as políticas públicas. Tecnomacumba é o nome de um show de uma artista chamada Rita Ribeiro, que é do segmento espiritual. Portanto, antes de falar aquilo que vem à cabeça para defender as suas convicções religiosas, pense como gestor público, pense como alguém que pensa a lei no Estado laico, pense como alguém que tem que se reger não pela sua fé, porque o espaço das suas manifestações religiosas são os templos, são as igrejas. Esse sim, lá você pode dizer quem entra, quem não entra. Agora, onde entra dinheiro público, onde entra espaço de política pública, é o espaço para o povo. Ninguém está pedindo para o evangélico ir lá assistir. É isso que está sendo desrespeitado e é isso que, arbitrariamente, a resposta dada pelo ofício da diretora-presidente da Fundac diz: ao dizer que esta Câmara fez um projeto com cunho evangélico, aprovado pela maioria evangélica, ela inverte o significado da lei e ela esculhamba com a democracia e desrespeita o que a gente chama de Estado laico. Essa é a minha manifestação, senhor presidente.